De volta com o Rural Notícias, seguimos falando de política para ser mais específica sobre o impasse entre Câmara e Senado no que se refere à tramitação de medidas provisórias lá no Congresso Nacional. Na última semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu que a análise de medidas provisórias enviadas pelo governo deve voltar a passar pelas comissões mistas, colegiados com integrantes da Câmara e do Senado. Isso porque, desde 2020, para dar mais agilidade ao trabalho dos parlamentares, por causa da pandemia da Covid-19, foi retirada a análise de MPs em comissões mistas, sendo essas analisadas diretamente em plenários. Voltando ao debate atual, a proposta do presidente do Senado é rejeitada pela Câmara e isso tem travado votações de medidas importantes do governo Lula. O presidente da Casa, Arthur Lira, chegou a afirmar que o governo federal deverá fazer um apelo ao Congresso Nacional para que votem no modelo anterior para 3 ou 4 medidas consideradas essenciais. E agora, sobre esse tema, vamos conversar com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Green. Eduardo, já vamos começar então entendendo, entre essas medidas, aí fazendo até um apelo por parte do governo, quais são as mais importantes para o governo, para a agilidade da administração federal e também para os brasileiros, para a nossa sociedade. Seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Bem, não há a menor dúvida que esse é um problema sério, que impacta uma série de políticas do governo Lula, mas eu começaria dizendo que há uma que ela é fundamental, que é justamente aquela que reorganizou toda a estrutura ministerial regulada por meio de medida provisória. Por exemplo, o Ministério da Economia, no governo Bolsonaro, que juntava 5 pastas, que hoje estão divididas novamente no Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, para lembrar aqui de 4 casos. Ou a recriação do Ministério da Cultura, ou a recriação de pastas na área de direitos humanos e de igualdade racial e de políticas para mulheres. Então, na medida em que o governo venha a perder sustentáculo legal, toda a estrutura criada ministerial, ela afeta inclusive a governabilidade, porque Lula montou um ministério composto por vários dos partidos políticos e lideranças que o apoiaram no primeiro ou no segundo turno. Então, essa sim é uma medida fundamental, porque ela impacta o funcionamento da máquina governamental, segundo a compreensão política que esse governo tem. Depois, nós temos aquelas medidas que são fundamentais para a visão política de um governo como o do PT, focado em recuperar várias das políticas sociais que anteriormente haviam sido implementadas ou no governo Lula ou então no governo Dilma. Me refiro especificamente ao ao Bolsa Família, desculpem, que foi um tema caro de campanha. Lula assumiu compromissos de não apenas retomar o programa, mas também gerar um adicional de R$ 150 para crianças até 6 anos. Isso está proposto por meio de medida provisória. Uma outra política é o Minha Casa Minha Vida, que na visão do governo do PT significa não apenas garantir o direito de acesso à moradia, sobretudo para populações que têm menor poder aquisitivo, mas também uma forma de reativar a indústria da construção civil, segundo uma compreensão de que o Estado tem a possibilidade de incentivar o desenvolvimento econômico. Depois nós temos o programa que regula a aquisição de alimentos. Num contexto em que no Brasil nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, essa é uma outra pauta muito cara para um governo como o do PT, que inclusive afeta também o próprio setor do agro, porque tem a ver com a produção de alimentos que, segundo a compreensão do PT, poderia vir a ser incentivada por um programa dessa natureza. E concluo com uma medida que ela é fundamental para o governo, porque ela tem impacto direto na possibilidade de ampliar recursos que o governo venha a obter, que é a medida provisória que regula o voto de qualidade no COAF, que é ou seja, que no CARF, desculpe, que é um comitê administrativo que arbitra sobre empresas que pagaram ou não devidamente os impostos e, portanto, isso pode gerar multas e pode gerar, segundo a medida provisória, a possibilidade do voto de desempate ser do governo. E se estima que isso poderia gerar algo em torno de 35 bilhões de dólares apenas esse ano, se a medida provisória for regulada ou aprovada no Congresso Nacional. Então, me parece que essas 4 medidas elas são fundamentais
para fins fiscais e para fins daquilo que o governo Lula quer projetar de imagem para a população como um governo preocupado com as políticas sociais. Tudo isso está travando nessas entregas da campanha do governo Lula. Agora, Eduardo, caso Câmara e Senado não entrem num acordo, qual deve ser a alternativa do governo? A alternativa do governo, nesse caso, pelo que nós temos acompanhado na imprensa, seria apresentar vários desses projetos considerados prioritários como projetos de lei, usando um artifício que existe na nossa Constituição, que é o de urgência constitucional. Nesse sentido, os projetos teriam uma tramitação mais rápida, a ponto de não criar obstáculo para o governo aprovar essas matérias. Mas, ainda assim, um projeto de lei com o artifício da urgência constitucional, ele vai ter uma tramitação mais demorada do que uma medida provisória, considerando que já passou o tempo também de praticamente 3 meses em que essas medidas estão em vigor. Lembrando a quem nos escuta que uma medida provisória ela tem força de lei tão logo ela é publicada pelo governo, mas ela precisa ser discutida e aprovada pelo Congresso no prazo de 120 dias, ou seja, várias dessas medidas provisórias estão chegando perto do prazo do seu limite legal. Então, nós passaríamos a contar um novo prazo de urgência constitucional para esses projetos de lei a partir de agora. Ou seja, nós teríamos ainda também um período pela frente, que isso pode significar, não necessariamente que o governo vai aprovar os projetos como estão, porque é importante lembrar que, se em medidas provisórias o Congresso, os deputados e senadores podem propor emendas, em geral, os chamados jabutis, e nada tem a ver com o escopo em si da matéria, em projetos de lei essa possibilidade ela é ainda maior, ou seja, mesmo sendo projetos de urgência constitucional, pode ser que os projetos no final sejam, à luz daquilo que o governo espera obter, um pouco desfigurados na relação às suas intenções, né? Agora, Eduardo, para a gente encerrar rapidamente, trazendo um outro assunto aqui, fugindo um pouco, mas um outro assunto quente dentro do cenário político é a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, prevista para amanhã. Como que você avalia essa relação do ex-presidente Bolsonaro com o agro? E essa volta pode acabar dificultando, né, a relação do Lula com o setor do agro? Bem, primeiro, acho que a volta do ex-presidente Bolsonaro ela foi milimetricamente calculada. Amanhã é importante lembrar, 31 de março, o dia em que aconteceu o golpe militar, no ano de 1964. Como o Bolsonaro tem no Exército, nas Forças Armadas, nas polícias militares e nas forças de segurança em geral, boa parte do seu aparato eleitoral, é importante lembrar, inclusive, que boa parte de polícias militares e também há militares que estiverem envolvidos na tentativa de golpe no 8 de janeiro, então a data da volta não é casual, é uma volta intencional para marcar a posição política em relação ao governo Lula, que tem feito discursos em favor da democracia. De todo modo, acho que em si a volta do ex-presidente Bolsonaro ela não é o elemento que vai detonar uma maior dificuldade de relação do governo Lula com o agro. Acho que há 4 medidas provisórias, ou 4 atos do governo, que até o momento têm criado impasses e dificuldades. Um deles é a retirada do cadastro rural do Ministério da Agricultura, que agora está sob responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva, e as outras duas é a retirada da Conab e de uma outra companhia estatal que voltam do INCRA, o Conab e o INCRA, que saem do Ministério da Agricultura e voltam para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E a bancada ruralista quer que essas 3 questões permaneçam sob a guarda do Ministério da Agricultura. Um quarto aspecto importante é as medidas do governo de redução de compras e de posse de arma, que o agro entende que no campo é fundamental. E, por fim, não menos importante, é também a relação do governo com o movimento dos trabalhadores sem terra, lembrando aquele episódio que recentemente aconteceu na Bahia, que foi duramente criticado pela bancada do agro, inclusive com a perspectiva de declarações do tipo: se o governo nada fizer para conter essas invasões ilegais, nós vamos nos armar, nós vamos nos organizar para enfrentar. Então, acho que por si só o governo tem um contencioso para resolver com a bancada ruralista, que nesse caso independe da volta do ex-presidente Bolsonaro, mas evidentemente que ele, sabendo dessa dificuldade, imagino eu que vai buscar explorar ainda mais a sua proximidade
com esses parlamentares, é uma bancada muito poderosa no seu lobby no Congresso, é uma bancada numerosa e é uma bancada que tem afinidade ideológica claramente muito maior com o ex-presidente Bolsonaro, tanto é que fez ostensivamente campanha para ele, e o governo Lula tem até agora enfrentado dificuldades com pautas que são caras para esse setor. Então, repito, não é a volta do ex-presidente Bolsonaro em si que detonará essa dificuldade política, mas ele é um ingrediente a mais numa relação que eu acho que vai ser muito difícil, ou pelo menos ela vai demorar algum tempo, para que o governo Lula possa, se não pacificar, pelo menos reduzir resistências. Quem sabe a viagem para a China e os negócios que de lá podem vir, poderão vir a significar que o agro entenda que pode ter ganhos econômicos com o governo Lula, mas isso ainda é uma aposta, a gente vai precisar identificar aí na frente, se de fato o setor do agro, por meio do que possam ser ganhos, entende que é possível ter uma relação menos conflituosa com o governo Lula, mas aparentemente até agora esse não é o cenário. Tá certo. Vamos acompanhar, né? Quando é que deve se estreitar essa relação entre Lula e agro e como que vai ser essa volta de Bolsonaro amanhã. Obrigada, Eduardo Grim. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado.